Oi, Olá, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bom também. E aí, preparada? Ah, tô nervosa? Tentando achar um professor boa. Aí. Tô Tá. nervosa, fico nervosa. Nossa, sou besta. Em geral, as pessoas dizem que ficam mesmo um pouco nervosas, que é meio estranho falar de si mesmo assim. Super. Ainda mais, ainda mais eu que sou do interior. Muito bom. Bárbara, boa noite, obrigada por ter aceitado esse convite. Então, eu queria saber um pouco mais da tua história com a arte, com a produção, né? Queria que você me contasse um pouquinho como que isso foi surgindo na sua vida e como que começou, essa sua relação, sabe? Como que isso surge assim na sua história? Ai, legal. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar nesse espaço e de poder compartilhar um pouco da minha história com você e com toda a galera. Obrigada. É bem importante para mim ser convidada para esses espaços. A primeira lembrança assim que eu tenho da minha relação com a arte é quando eu era bem pequena e eu morava numa casa bem pequena com os meus pais também. E eu lembro que eles assistiam um jornal e no intervalo do jornal e das novelas eu pedia para eles para eu me apresentar. Então eu colocava o CD da Ruge, do KLB, na época acho que até Marjorie este ano eu ouvia. E aí eu fazia tipo um lip sync assim, eu dublando, cantando as músicas, fazia coreografia. E aí todo intervalo do jornal eles tinham que desligar a TV e me assistir. Então aquilo virou uma rotina assim, eu obrigava eles a fazer isso. E aí, aos poucos, meu pai foi me colocando na aula de violão. Ele sempre gostou muito de música, então ele tinha um violão velho lá e me colocou para tocar. Fui fazendo essas aulas de violão e fiz GR também na escola, que tinha ginástica rítmica. Então, na dança, eu comecei por esse lado. E a minha família era sócia de um clube lá em Marialva, o Clube dos 30. E eu lembro que eu era um pouco depois dessa época, eu já fazia aula de violão, já estava mais inserida assim na música. E eu estava lá na piscina das crianças e uma conhecida minha estava nessa piscina. Ela nunca foi minha amiga, mas ela era mais velha que eu, a gente estava na mesma escola. E a gente estava meio que brincando assim, e aí ela comentou que ela leitura lá em Marialva, que eu sou de Marialva. Uhum. E eu falei, tá, mas como é que é isso? Ah, não, porque filho de funcionário público pode fazer aula de teatro de graça. E minha mãe era funcionária pública na época, hoje ela é aposentada. E eu falei, pô, quer saber? Acho que eu vou pedir pra minha mãe me colocar no teatro. E aí foi, nunca mais parei. Quer dizer, parei agora, né, durante a pandemia, mas depois eu falo mais sobre isso. Mas foi algo assim, muito despretensioso que o teatro entrou na minha vida. Não foi nada do tipo assim, ai, fazer teatro, né? Foi uma pessoa aleatória que chegou do nada, e aí eu era bem desinibida, assim, então eu já cheguei, já falei, ai, o que, que eu tenho que decorar? Já era aquela criança chata, sabe? Aham. Você tinha quantos anos Então nessa foi época? assim. Cara, eu acho que era 2005, eu tinha 10 anos. Eu sou de 95, 10 anos. Que E eu era legal. toda pra frentinha, assim, já queria desenrolar tudo. Amava. Aham. E aí, como que foi assim esse começo no teatro? Você já foi de cara para a companhia? Quais são essas suas primeiras lembranças do fazer teatral, de subir ao palco e tal? Nossa, então, eu tenho uma memória horrível, mas eu tenho um acervo de fotografia que me resgata a memória sempre que eu
que eu vou dar uma olhada. Então, eu tenho meus arquivos no computador desde 2006, de quando eu fazia teatro. Então, eu olho aquelas fotos, eu não lembro, mas eu sei que rolou e me vem um pouco da sensação, daquele sentimento. Então, eu tive, acho que 3 professores de teatro nessa época, né? Do início, quando eu fiz teatro em Marialva, que era uma oficina ofertada pela Secretaria de Cultura, então uma oficina gratuita. Tem até hoje isso lá. Eu acho muito importante um município oferecer esse tipo de oficina, né, para a comunidade em geral. Na minha época, só podiam fazer pessoas que estudavam em escola pública e filhos de funcionários públicos. Então, era restrito para pessoas que não tinham condições mesmo de pagar um curso de teatro, né? Então, eu lembro que na época não existia Casa de Cultura em Marialva, não existia Cine Teatro, que são 2 espaços que existem lá hoje. E a gente fazia aula no auditório da Câmara, dentro do Paço, dentro da prefeitura. E era horrível, porque não tinha espaço, tinha como que chama? Arquibancadinha, né? Com as cadeiras estofadas, e aí tinha um púlpito, e aí já tinha outras cadeiras, e a gente tinha que ficar movendo esse espaço o tempo todo. Então era bem chato, assim. E aí eu cheguei e a galera, a professora na época era a Maria Inês Battaglini, ela também me dava aula de violão nessa época. E aí eles estavam ensaiando a peça O Fantástico Mistério da Feiurinha. E ela me botou pra fazer a Belezinha, já de cara. Belezinha era a irmã feia da Feiurinha, né? A irmã bruxinha. E de cara ela já me botou pra fazer essa personagem e aí eu já desenrolei. Só que a gente não chegou a apresentar isso na época. Isso acho que foi 2005. E aí começou a construir a Casa da Cultura, lá em Marialva, e a gente passou a ensaiar lá. A gente passou a ensaiar lá, e aí eu lembro que a primeira peça que eu apresentei foi A Cigarra e as Formigas. E eu fazia a cigarra, e eu acho que o único motivo de eu fazer a cigarra é porque eu tinha um timbre bonito na época de voz, e ela cantarolava uma musiquinha. Então, a Marinês me botou pra fazer a cigarra pra ficar nesse lugar, assim, de ter um timbre bom, que a cigarra cantava. E eu amava, me divertia muito. As pessoas que faziam teatro comigo na época sempre foram muito meus amigos, muito, muito próximos de mim. Então, a gente realmente criava vínculo e essas pessoas fizeram teatro comigo por muitos anos, assim, até 2016, que foi o meu último ano fazendo teatro em Marialva. A gente realmente foi criando esse vínculo, sabe? A gente fazia teatro junto, fazia dança junto. Eu tinha uma banda com a galera lá do município também, da Secretaria de Cultura. Saía para comer junto, ensaio domingo de manhã, então era tudo junto, assim. Várias. Não se desgrudava, né? Sim. E aí tive a. Pode falar, desculpa. Não, eu ia só fazer um comentário que é muito engraçado você começar com A Cigarra e a Formiga, né? Que é um texto que hoje em dia a gente problematiza, né? Que é bem essa relação Sim, assim, da cigarra que quer fazer arte e ficar tocando seu violãozinho enquanto a formiga trabalha. É muito assim, pois é. Pois engraçado. é. Eu acho bem bad, na verdade, né? Porque, porra, a gente que é artista, né, sempre chega, tipo, mas e aí? Tá ganhando dinheiro? Tá trabalhando? Está com o estúdio lá, tá dando dinheiro, tá trabalhando? Dá vontade de falar assim, então, mano, não tá dando dinheiro, mas tô trabalhando pra caralho. E, Sim. e eu lembro, falando nisso, eu lembro a primeira vez que eu ganhei dinheiro fazendo teatro. Que aí sim eu falei, nossa, eu posso trabalhar com isso, né? Que foi quando eu trabalhei com você e com a Márcia no La Trapeira, num convite ao teatro. Acho que isso foi em 2015, se eu não me engano. E foi, assim, um momento muito importante na minha vida, assim, foi bem decisivo. Por mais que eu já estava fazendo graduação,
Eu já sabia o caminho, quer dizer, eu não sabia o caminho que eu ia percorrer, né? Mas eu sabia onde eu estava pisando. Mas aquilo lá me deu certeza. Falou, não, eu preciso fazer arte e é isso que eu quero fazer para minha vida. Então foi muito bom, assim, ter esse reconhecimento, né? Porque é uma vida inteira fazendo aquilo e o Uhum. dinheiro nunca vinha daquilo, sempre vinha de outros lugares, né? Foi bem legal quando isso aconteceu, assim. Uhum. Mas também porque eu acho que essa história pregressa aí que você está começando a contar para a gente em Marialva tem um outro aspecto, né? A intenção é mais social mesmo, a coisa do hobby, e incutiu já o amor, né? Na, em você, assim, até por todo esse afeto que você fala das relações de amizade e tal, né? Mas aí realmente Uhum. acho que até por começar com a cigarra e a formiga, assim, né? Acho que a pira não era, vamos formar atores, né? Vamos quase um É, projeto social, né? nesse começo sim, mas depois de um tempo, lá para 2012, 2013, as coisas começaram a mudar. E Uhum. aí, e aí acho que foi para um outro lugar, assim, Mas acho que é o de impacto da casa de cultura e do teatro e tal, ou não, não é nada a ver? Eu acho que sim. Eu acho que Uhum. sim. Eu acho que também pela equipe da cultura que estava trampando lá na época, fazendo coisas mais diferentes, sabe? Buscando levar um público maior para o espaço do Cine Teatro, que daí já era, pô, é um lugar enorme, né? Tem acho que 100 lugares a menos que o Calil. Então, Uhum. para uma cidade do tamanho de Marialva, é um puta espaço legal, assim. Eu tenho uma crítica, o engenheiro, nem sei quem é o engenheiro que fez aquele teatro, mas ele botou uma parede entre a cortina do fundo ali, o ciclorama, e os camarins. Ele botou uma parede, gente, que não faz o menor sentido, não passa de cenário nenhum naquele teatro. É minha Uhum. indignação, mas Sim, eu fico fora a possessa. barra de luz, que eu não sei se já mudou, mas quando eu fiz o murro lá, aquela barra fixa, né? Que você não consegue Sim, mudar refletor. usaram num. Sim. E eram os. Já tinha movie na época? Era tudo, era de LED ou não? Ou era Não, tudo. acho que ainda não tinha, hein? A lembrança que eu tenho era mais analógico Porque mesmo. o Murro em Ponta de Faca eu fui, foi em Marial, eu fui assistir com a Nena, né? Isso, 2013, Então, eu acho que já tinha essas luzes. Bom, mas enfim. talvez. Não lembro. Ou não, porque acho que o Cine Teatro inaugurou 2010. Aham, mas Então, eu 2013 eu acho acho que que não não tinha. tinha, cara, porque parece que eu tenho lembrança dos refletores que não era LED, porque Não. tinha uma luz até bem pontual, né? A luz do Beto Bruel e tal. Acho que não era LED, não. Uhum. Bom, de qualquer forma, tendo LED ou não, usei muito esse LED, já fui muito iluminado por esse LED. Passei muito calor naquele palco daquele Cine Teatro. Uhum. Já foi o meu lugar preferido da vida, aquele palco. Passei muito tempo naquele palco ensaiando e apresentando. Mas antes disso, na época eu ainda tinha aula com a Marinês, né? Que foi aquela minha primeira professora que me dava aula de violão. Tentou montar a feiurinha, não deu. Comecei com a cigarra e a formiga. E aí a gente começou a fazer umas apresentaçõezinhas, e aí eu digo apresentaçõezinhas porque não era algo tão elaborado, assim, com pequenas coreografias do balão mágico. Aí ela pegava alguns textos, né? A gente montou um texto que chama O Segredo da Arca de Trancoso, que é um texto bem legal, e ela adaptou o nome para O Segredo do Baú. Uhum. E eu me divertia muito interpretando, eu contracenava com a Carol Rossi, que hoje em dia ela é formada em psicologia, é modelo também. Então a gente cresceu juntos nesse lugar assim da interpretação. E uma coisa que hoje pensando nesse nosso bate-papo, né, que
pensando assim no que eu poderia falar, o que seria interessante, eu me dei conta de uma coisa, que nessa época do início, eu só ensaiava peça. Eu não tinha um estudo técnico, eu não tinha aula de improvisação, interpretação. E aí eu não digo assim num nível técnico, mas assim, o que eu aprendi na academia do que seria uma aula para criança de teatro, né? Que a gente sabe, depois de eu ter passado por esse processo, que não é só você fazer a criança decorar um texto e falar o jeito que é, a entonação que ela precisa dar para aquele texto. E naquela época era assim. Então, toda a minha pré-experiência com o teatro foi assim, né? Eu nunca, quer dizer, depois de um tempo eu tive, mas nessa época eu não tinha aquele momento de me aquecer, sabe? De aquecer voz e de testar volumes. Não existia isso. Não existia. Era só pra gente fazer bonito e ser bonita. Então, a ideia que eu tinha do teatro era, eu vou estar no palco, eu vou estar bonita. Vão me ver. É isso. Nossa, mas foi um tempo para eu desconstruir isso, sabe? Eu acho que até quando eu entrei na graduação, eu ainda tinha bastante disso, assim. Eu, em cena, eu tava com a unha pintada, e, tipo, nada a ver, eu tava fazendo comédia dell'arte, que, porra, nada a ver, e eu com a unhona pintada. Olha, a minha unha tá belíssima, inclusive. Eu não tinha noção de volume, então eu apresentava no Cine Teatro, né, a partir de 2010, então eu tinha que projetar muito a minha voz, porque a gente não tinha microfone. Então, a minha voz ela é bem potente até hoje, porque eu treinei muito isso naquela época. Aí, primeiro ano da faculdade, fui apresentar no TUM. Menina, na hora que eu entrei em cena, as pessoas pulou da cadeira de tão alto que eu gritei, porque eu não tinha noção do volume da minha voz. Não tinha noção do espaço, sabe? Uhum. Então, essas pequenas coisas, assim, de não se relacionar com o espaço que você está trabalhando, sabe? Que eu Uhum. fui entendendo aos poucos, assim. Uhum. E aí a gente vinha com essas apresentações e por se tratar de um projeto da prefeitura, né? A gente sempre estava nesses espaços de 7 de setembro, tem desfile, então a gente botava os figurinos, desfilava. Vai fazer o Halloween, então tava lá todo mundo de bruxa, com chapéu de bruxa, chegada do Papai Noel, a gente tava sempre junto, então a gente sempre tava fazendo aquele movimento na cidade, Dia das Crianças, entregar doce. Eu tenho fotos dessas datas comemorativas. Cada ano eu tô com um figurino de princesa diferente e fazendo alguma coisa diferente. E eu amava, assim, eu amava estar nesses espaços. Eu não sei por quê, mas era muito gratificante para mim. Eu não sei explicar, mas eu gostava demais, demais, demais. Aí a gente fez o nosso. Aí mudou, teve uma época que mudou. Tinha um grupo desses. Porque eram vários grupos, né, que tinham na prefeitura. Eu fazia do grupo dos menores. E aí tinha um grupo que eram dos adultos, que chamava Grupo Tema. No Grupo Tema, um dos alunos era o Alisson Miguel Trindade. E o Alisson meio que foi substituir a Marinês quando ela saiu lá da prefeitura, da Secretaria de Cultura. E ele começou a dar aula. E aí ele me convidou para participar de um grupo mais avançado, né, digamos assim, porque eu era desinibida, tinha desenvoltura, minha voz era potente, então acho que ele viu alguma coisa nesse sentido em mim e algumas outras pessoas. E aí a gente, a partir daí, começou a criar o Grupo Elenco, que acho que hoje continua produzindo algumas coisas lá em Marialva. O Grupo Elenco de dança hoje está bem forte, participando de várias competições de hip hop. Inclusive participei de algumas, né, porque eu fazia parte. E sinto muito orgulho em dizer que eu fiz parte desse início e que eu fui aluna do Alisson, aprendi muito com o Alisson, apesar das nossas tretas do bem, assim, da gente se alfinetar um ao outro enquanto a gente trabalhava junto.
Aprendi muito com ele. Hoje a gente é amigo, a gente se gosta, trocamos figurinhas. Inclusive, acho que agora em outubro vou fazer um trabalho com ele. Tô bem ansiosa desse remember, de voltar a trampar com ele. E aí o Alisson, ele chegou com uma ideia de fazer musical. Ele queria fazer musical. E assim, ninguém cantava. Ele não cantava. A gente não tinha ninguém para fazer preparação vocal. Era assim, o Alisson, ele sonhava e, meu, era foda, porque ele fazia o bagulho acontecer. Porque, assim, se você chegasse e visse, era impossível aquilo acontecer. Impossível. E ele fez acontecer. Então, acho que o primeiro musical que a gente montou foi um musical chamado Alegria. E aí, assim, tinham todos esses problemas, né, das vozes das pessoas, de não funcionar e tal. E aí a gente ia buscando essas soluções. Então, uma das soluções era a gente pegar as músicas já prontas, gravadas, e fazer o lip sync ali, dublar aquela música pronta. Então, beleza, uma coisa já resolvemos. Então, eu acho que o Alegria, se eu não me engano, ele fez músicas das Chiquititas. Então, tinha a música das bruxas e etc. Era um musical de palhaços. Tinha até aquela música do Circo du Soleil, que nem deve ser do Circo du Soleil, mas, enfim, era aquela Alegria, tananana, que era a música tema do musical. E esse musical inaugurou o Cine Teatro. Eu lembro que a inauguração foi de uma semana, então a gente apresentou Alegria, a gente apresentou uma outra peça também, que já dirigida pelo Alisson, que é o Thriller, que era inspirado no Chaves. E, se eu não me engano, a gente apresentou... Ó, eu tô até com uma colinha aqui, ó. Ótimo. A gente apresentou Luz, Câmera, Ação, que era uma outra peça também. E foi bem legal essa semana de inauguração. Tá nesse ambiente de teatro, de apresentação, era uma coisa que sempre me encantou. E igual eu falei antes, né? Não dá para explicar, mas é uma sensação muito boa estar nesse espaço, assim. Fazendo o que eu amava fazer, que eu amo fazer. O Teatrão E foi aí, inaugurado que ano, Bárbara? 2010. 2010. Foi Ó, tem inaugurado em 2010. as fãs de carteirinha aqui comentando. A Ana Bazanella e a Rayane Brugnoli. Duas fãs. Sim, ó, a Ana já perdeu algumas peças minhas. Não foi em todas. A Rai, se não foi em todas, ela foi assim, 99% das minhas peças. Mas são minhas fãs de carteirinhas. Sempre fui muito bem acompanhada. Sempre tive minha fanbase, meu público presente. Disso eu não posso reclamar, assim, eu tenho pessoas ao meu redor que sempre me apoiaram, meus pais sempre me apoiaram muito, eles nunca me questionaram, assim, né, tipo, pô, você tem certeza e tal? Eu falava, não, eu quero fazer isso, não, então vai. Minhas amigas também, enfim, eu acho que isso é bastante importante pra gente que é artista e que sempre tem 1 milhão de gente questionando a gente, duvidando da gente. Então, foi muito importante ter essa galera junto comigo, né? Que me apoiava, me apoia, minha família e minhas amigas. Massa. Enfim, 2010, Cine Teatro inaugurando. E aí, eu lembro que no teatro tinha a foto da Soninha, né, que foi uma funcionária da Secretaria de Educação, que eu não me engano, que faleceu de câncer. E tinha uma foto dela, inclusive o nome do teatro é em homenagem a ela. E aí a gente fazia sessão de filme de terror no teatro. Então a gente dormia no teatro de um dia para o outro, de uma apresentação para outra, e botava filme de terror no ciclorama. Nossa, mas aquilo era horrível pra mim. Eu odiava, mas como que eu não ia? Eu tinha que ir. Eram os meus amigos, era minha companhia.
Não tinha como eu não ir. E aí eu odiava. Nossa, e aquele volume dourado. E aí a Soninha, a foto da Soninha, e a gente cagando de medo da Soninha aparecer, e o filme da Annabelle, Deus me livre. Essa época era assim, né? Então a gente apresentava um monte, dormia no teatro. Essa vivência foi bastante importante, sim, para mim. De estar no palco, mesmo sem estar no palco, sabe? De dormir no chão do teatro, enfim. E aí, várias dessas peças que eu apresentei, que eu falei que foi o Thriller, né? Que era a adaptação do Chaves, e tinha aquela coisa do Michael Jackson e tal. O Luz Câmera Ação, que era uma outra peça. O próprio Alegria. Todas essas peças, elas foram adaptadas e elas foram se tornando outras coisas, né? Então, o Alegria virou Alegria de Páscoa, dura muito, então virou um espetáculo de Páscoa. O Thriller virou um negócio de Natal. Enfim, isso tudo foi adaptado e Ai, minha mãe entrou. Oi, mãe! Amo. Olá. E aí a gente chegou até a apresentar no Calil essa época, né? Se eu não me engano era a Purit, a Cocamar, não lembro, que contratou a gente. Então, eu lembro, foi a primeira vez que eu apresentei no Calil. Aquilo pra mim era tudo, assim. E a gente apresentava para escolas municipais, então era sempre lotado de criança. Uma galera, uma galera. E assim, eu via aquele teatro cheio de gente, aquele palco gigantesco. Eu falava, meu Deus do céu, não sei se eu tô pronta, e agora o que eu faço? E dormia no teatro também, né? Porque ficava o dia inteiro, eu chegava de manhã, apresentava, almoçava, dormia, apresentava, voltava embora, e era a semana inteira assim. Faltava na escola para apresentar. Então, esse período foi bem intenso, assim. Uhum. De apresentar e de adaptar essas coisas lá do Cine Teatro. E aí a gente começou com musicais maiores, né? E daí o primeiro foi a Bela e a Fera. E foi a primeira grande decepção da minha vida, assim. Eu conto isso porque foi quando eu descobri que eu subestimava as pessoas. E que eu talvez não era uma pessoa tão boa quando eu achava que eu fosse. O Alisson, né, já era diretor na época. E ele falou, não, para esse musical, eu quero montar Bela e a Fera. Para esse musical, a gente vai fazer teste. Aí eu falei assim, beleza. Vou fazer a Bela, vou passar, sou a melhor, tenho a melhor voz. Sempre faço os papéis principais. Eu sou a melhor, não... Ixi, é isso, pronto, ganhei. Nossa, mas eu não ganhei. Aí no dia do teste, eu fui lá, né, toda. Não passei. Nossa, mas aquilo acabou comigo, me destruiu. Eu tinha certeza que eu ia ganhar o papel. E eu fiz o bullying. Ai, aquilo foi horrível pra mim. Aí também eu descobri a importância. Fui descobrindo a importância dos papéis coadjuvantes. O bullying tinha a música mais linda, então daí eu já me achava, né? Por mais que era aquele lip sync, eu tava dublando os sentimentos são fáceis de mudar. Dublava, mas assim, eu tava lá na pose, né? O bullyzinho tinha aquele bracinho aqui. E, enfim, fiz o bullying com respeito. Aceitei, no fim das contas, mas eu lembro que meu pai foi me buscar lá na Casa da Cultura, porque a gente ensaiava na Casa da Cultura na época. Já tinha o Cine Teatro, mas a gente ensaiava na Casa da Cultura. A Isa falou que tá rindo com respeito, tadinha. Amiga, pode rir da minha cara mesmo, porque eu fui bem nada a ver. E aí meu pai foi me buscar, eu já entrei no carro, eu falei, pai, vamos embora, fazendo aquele drama adolescente. Pai, acelera. Por que que aconteceu? Eu comecei a chorar. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, não consegui o papel e tal, fazendo aquele drama. Acho que uns 4 anos depois disso, o Alisson falou que queria remontar a Bela e a Fera. E a menina que fazia a Bela tinha saído do grupo. E aí eu lembro que a gente estava num evento de Natal,
chegada do Papai Noel da cidade, e a gente tava na caçamba, assim, de uma caminhonete, uma galera vestida de princesa. E aí ele falou assim, mas daí eu precisava de alguém que sabe todas as falas da Bela, porque eu não vou ter tempo de ficar ensaiando muito essa pessoa. Eu olhei pra ele e falei assim, Alisson, eu sou sua Bela desde 2010, desde 2011, que foi a primeira vez que você montou. E aí sim eu realizei o meu sonho de interpretar a Bela. Aí aconteceu. Aí eu Final fiz a feliz. Bela e final feliz, final feliz. E eu tenho a gravação, acho que do primeiro ato, acho que eu tenho a gravação de uma meia hora da peça no meu computador. Às vezes eu boto pra eu assistir, eu de Bela. E foi maravilhoso, assim, quando rolou. Me apresentei várias vezes durante alguns anos. Foi lindo, eu amei. E o que teve depois da Bela e a Fera? Vamos ver aqui. Família Addams. Familiados foi, eu acho que a penúltima coisa que eu fiz lá. Que a Familiadas foi legal também. Foi teste também, o esquema de teste. E aí eu não conhecia muito a família Adams, sabe? Tipo, eu fragava, sabia que tinha a mãozinha ali, a Wandinha. E só que eu não conhecia muito. Eu falava, meu, qual é que é, né? Vou fazer a Mortícia. E aí fiquei com aquilo na cabeça, Mortícia. Da altura que eu tenho, com a barriguinha que eu tenho também. Na época, eu acho que eu tava um pouco mais magra do que eu tô hoje, mas ainda assim, eu nunca fui magra. Eu sempre fui mais cheinha. E aí eu falei, meu, quer saber? É isso. Se eu for boa, eu vou ser boa e a Mortícia vai ser dessa altura com esse corpinho. E aí fiz o teste. Nossa, mas daí eu arrasei. Regacei com tudo. Fui perfeita, mas eu estudei. Rachel, dessa vez eu estudei. Porque daí eu falei, não passei naquele, agora vou ter que estudar, né? Uhum. E estudei os trejeitos. E aí foi aí que eu comecei a entender o que era uma pesquisa, sabe? Foi aí que eu entendi, comecei a entender de voz, de pausa. O Alisson começou a trazer essas coisas para a gente. A gente tinha aula para além dos ensaios das peças e dos musicais. Aula de improvisação, a gente tinha muita aula de improvisação, eu amava. Eu acho que isso foi fazendo eu gostar cada vez mais daquele espaço e de fazer o que eu estava fazendo, sabe? Uhum. E a gente tinha essas aulas. Então eu usava disso. Inclusive, depois, quando eu entrei na graduação, no primeiro ano, alguns professores perguntavam: não sei o que, vocês já ouviram falar de viola Spolin? E eu falava: eu conheço, já estudei. E aí virou até meme na minha turma. Até hoje minha turma chega e fala: já estudei, amo! Enfim, né? Porque eu era toda aqui, porque eu realmente já tinha visto, o Alisson já tinha passado tudo aquilo pra gente, sabe? Mas, enfim. A chata, né? Continuando a chata. Era eu e a Márcia, que já conhecia na época. Uhum. E aí eu comecei a entender dessas pesquisas, né? E fiz a Mortícia. Passei. E o Alisson falou: gente, a Bárbara é a que menos se parece com a Mortícia. Mas ela foi a que mais se pareceu com a Mortícia. Nossa, e aquilo me emocionei, aí fiz a Mortícia e eu fui bastante elogiada, assim, pelo público mesmo, né, pelas pessoas que foram assistir. Eu fiquei muito feliz. É um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho, assim, acho que foi um dos trabalhos que eu mais me dediquei a fazer. A Ana falou que foi incrível. Eu dançava tango, tinha luta de espada. Nossa, era muito desafiador. Foi muito divertido. Gostei demais, 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 demais. Uhum. E a Família Addams foi um musical que a gente fez por bastante tempo, ele. E a gente parou ele. A gente fez um outro musical, foi o Wonderland, que através do espelho. Alice através do espelho. Que inclusive eu tentei o papel da Alice e não passei.
Aí eu falei assim, não vou tentar para outro, vou fazer só o balé. Aí eu fiquei só no balé, nesse musical. E aí quando a gente voltou a apresentar a família Adams, aí eu falei pro Alisson, falei, ó, Alisson, essa é a minha última apresentação, eu tô entendendo o teatro de um outro jeito, eu quero experimentar outros jeitos de fazer teatro que não seja musical, e estar na companhia toma muito do meu tempo, do que eu posso estudar outras coisas, então muito obrigado por todo esse tempo e tal. E aí eu acabei saindo do grupo para realmente poder me dedicar a outros estudos, né, de teatro que estavam me interessando. Uhum. Eu tinha muito professor que falava mal de teatro musical também. E aí algumas coisas foram entrando na minha cabeça e eu quis me distanciar para ver o que eu achava daquilo, né? Eu nunca gostei de assistir musical, mas eu amo fazer. Amava, me distanciei e hoje eu amo fazer musical. Porque é nesse lugar que eu consigo juntar três coisas que eu amo fazer, que é dançar, cantar e atuar. Uhum. Então eu amo fazer. E aí, durante esse tempo lá no elenco, a gente participou de várias edições da Festa da Uva, fiz muita estátua viva, muita. Me pintava de purpurina e ficava lá no sol, ficava na sombra também, né? Mas ficava lá parada um tempo. Fiz muita estátua viva. Na Expo Ingá também, a gente ia desfilar. Fazer estátua viva também, fui de Mortícia com o elenco da família Adams. Ah, e tem um negócio legal. Eu participei de um projeto com o Alisson lá no Sesumar que chamava Humanizarte, que era com a galera do curso de medicina. Eu acho que era o primeiro ano, tipo, tava bem começando o curso. E a gente fazia umas oficinas de palhaço com a galera, era bem legal, assim. E Uhum. aí o Alisson tinha esse contato lá no Sesumar, porque ele fazia artes visuais lá na época. E ele me convidou para fazer a Maria do Ingá, interpretar a Maria do Ingá no Museu do Unicesumar. E eu fiquei lá uma semana de Maria do Ingá. Foi super legal também, tinha um figurininho, e aí eu interpretava, uso óculos, né? Mas eu uso lente hoje. Inclusive por conta do teatro. Depois eu acostumei. Então eu usava o óculosinho e ensinava as coisas do museu pra galera, né? Como se usava antigamente, os ferros de brasa e tal. E isso foi bem legal também. Eu trabalho bastante com a improvisação também, né? Enfim, e aí. Ah, eu fiz um outro musical também, que foi Matilda. Fiz a mãe da Matilda. Esse foi super legal. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que a partir da Bela e a Fera, da Família Adams, que foi 2013, a estreia da Família Adams, a gente começou a gravar a nossa voz em estúdio, as músicas, e a dublar nós mesmos em cena. Uhum. Então a gente ia para estúdio, tinha musical que a gente tinha que traduzir as músicas, inclusive Matilda foi assim. Eu e Maria Augusta, minha amiga querida que fez teatro comigo, a gente traduzia todas essas músicas, colocava na métrica, na melodia, e ia para o estúdio gravar. Era um trampo, mas era muito divertido. Então, acho que algumas coisas de dentro da produção musical começaram nesse momento para mim, assim. Primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar, foi aí também, 2013. Foi bem legal. E assim, meu tempo em Marialva foi muito rico. Eu participei do grupo de dança de lá também, que eu fui para Ribeirão Preto competir, fui para Indaiatuba, fui para Cianorte, fui para Ivatuba, fui para Guariba, vinha para Maringá, fui para Atalaia, vários lugares. E também participamos de uma edição do Convite à Dança.
com o espetáculo Cabaré, que foi bem legal. Acho que foi a última coisa de dança que eu fiz com o elenco, foi o Cabaré. E a gente ia para esse lado do hip hop, tinha um pouco de dança contemporânea também. E o Alisson, ele sempre foi muito exigente, então com limpeza de coreografia. E eu lembro que ele tinha uma técnica que, porra, é o lado esquerdo, só que você sempre vai pro lado direito. Aí a gente dava uns murros na nossa perna, porque a perna ficava doendo, e aí a gente lembrava que tinha que ir pro lado que tava doendo a perna. Então não tinha erro, assim. Não, a gente não ia esquecer qual que era a perna. Aham. E aí tinha algumas técnicas, assim. E a dança, entre o teatro, a música, pensando nessas três coisas, né? O teatro, a música e a dança. A dança foi. Eu acho que é o lugar que eu tô um pouco mais distante, assim, que eu sempre estive um pouquinho mais distante do que as outras duas. Porque eu tenho um problema de coluna, que inclusive foi desenvolvido por conta desses anos dançando, de alguns tombos que eu levei lá no GR, né, na época que eu fazia ginástica rítmica, e no teatro também. Então, hoje eu tenho 3 hérnias de disco na lombar, que eu não posso fazer alguns movimentos, então tem que ser tudo mais tranquilo. E se eu quiser voltar a dançar real, assim, é possível, mas eu vou ter que ter acompanhamento de fisioterapeuta, de osteopata, de ortopedista. E eu escolhi não agora, sabe? Eu escolhi focar em outras coisas, assim, principalmente por conta desse cenário de pandemia e etc. Uhum. Eu lembro dos tombos que eu levei para ter essa hérnia. Primeiro eu estava aquecendo no GR e para aquecer a gente corria em volta da quadra, né? Era uma quadra da escola que eu estudava e tinha um arco, um bambolê, né, no chão. Eu tava correndo, passei o pé assim no bambolê, caí, mas eu caí tão de bunda no chão que eu nunca senti uma dor daquela na minha vida. Esse foi o primeiro. O segundo foi uma vez que eu estava apresentando uma peça com o elenco, com o Alisson, em alguma cidade aqui da região, que o palco era bem alto e tinha uma escadaria assim do lado. Tinha o proscênio aqui e descia aqui do ladinho. Eu escorreguei depois de ter terminado a peça, já estava indo embora. Escorreguei e eu caí todos os degraus assim de bunda. Eu fui descendo, fui batendo em todos os degraus. Puta merda. Então, essas coisinhas foram acabando com a minha coluna, assim. E eu descobri essa condição durante a montagem do espetáculo Fôlego, que estava exigindo bastante do meu corpo. E um dia, aleatório, eu não estava em ensaio, eu não tinha acabado de chegar do ensaio, foi tipo, eu acordei para ir trabalhar e eu travei. Simplesmente travei a coluna. E aí que eu fui ver o que estava acontecendo, fui no médico, eu sempre senti muita dor na perna e não sabia o motivo. Uhum. Já teve médico que me falou que eu tinha um nervo encurtado, aí descobri que isso nem existe. Outro médico me falou que eu tinha bacia torta, descobri que isso nem causa dor em perna. E nunca tinham feito uma tomografia em mim, uma ressonância. Ressonância. Nunca tinham feito uma ressonância em mim. E aí o último médico que eu fui me pediu uma ressonância e aí ele falou, não, realmente, hérnia de disco não dá para ver em raio-x, tem que ser em ressonância. E é isso que você tem, é por isso que dói sua perna, porque pega no seu ciático e tal, enfim. E aí eu fiz um acompanhamento, né, tava decidida que eu ia continuar a dançar, não importava o quê. E aí chegou a pandemia, e a gente teve que começar esses ensaios da sede, né, da CIA Experimental de Dança online. E eu não estava me adaptando, assim, não estava conseguindo estar no online. Eu não estava. Era muito estranho para mim ter que dançar sozinha na minha casa olhando para uma tela. Eu não me adaptei.
E aí eu conversei com a galera, falei, ó, gente, não tá rolando pra mim, né? Enfim. E aí eu saí da companhia por essas questões, assim, de eu não conseguir me adaptar mesmo. Uhum. É, e dançar, eu me distanciei bastante da dança nesse período pandêmico, assim. Eu tenho que fazer as pazes com isso. Eu tô bem distante, assim. Tô com outras prioridades, por enquanto. Uhum. Sim. Mas a gente ainda vai chegar lá, né? Nesse Vai, período pandêmico aí. Aí a gente vai. volta lá pro La Trapeira, mais ou menos aquele É, período ali. vamos. Vamos voltar, porque tem chão ainda. Eu nem entrei na faculdade ainda na história. É. Aí, vamos voltar. Falei das danças, falei do elenco, falei do elenco. Depois tem que falar das minhas bandas. Tive bandas, Rachel. Eu tinha uma banda só de meninas. Eu e mais três meninas. Era super legal. Enfim, eu entrei na faculdade, comecei artes cênicas em 2013. Eu tinha acabado de sair do ensino médio. E 2013, 2014, assim, eu tava descobrindo um mundo, né? Novo. Fora da minha cidade, da minha bolha, conhecendo pessoas diferentes. Aquilo era sensacional para mim. Em 2015, Márcia Costa, minha colega de turma e uma grande referência no teatro para mim, me convidou para fazer uma peça com ela e com mais outras mulheres, chamada La Trapeira, que inclusive Rachel fez assessoria de imprensa, produziu a peça na época. E essa foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro fazendo teatro. Gosto de frisar isso. Porque, você ouviu as minhas histórias, né? Eu já tinha ido para o Sesumar trabalhar, eu já tinha ido num convite à dança, e eu nunca recebi dinheiro por ter feito esses trabalhos, né? Por isso que é tão significativo para mim, assim, porque eu poderia ter ganhado antes. Se eu soubesse os meios, se eu soubesse me comunicar, se eu soubesse questionar, se eu tivesse entendendo que o que eu estava fazendo era um trabalho, mas eu não tinha essa noção, né? Por isso que é tão importante para mim esse momento. E esse processo foi muito legal porque eu não tinha experiência nenhuma com contação de história e com manipulação de objetos. E essa peça era a estética dela, né? A forma dela era essa. Então a gente contava histórias e manipulava objetos. E era tudo muito novo para mim. Então, e aconteceu tudo muito rápido, eu me lembro. Que já foi aprovada e já tinha uma data para apresentar, então tudo aconteceu assim, teve que ser um workflow bem rápido. E foi super legal. A gente chegou a apresentar a peça mais de uma vez. Eu acho que não só no convite, a gente apresentou na Flim também, em uma edição da Flim. Uhum. E a gente fez ensaios abertos. Foi super legal trabalhar com as meninas, com a Kemi, com a Kênia, com a Estela, com a Márcia e com a Rachel também. Depois disso eu fiz uma outra peça com a Márcia, que você produziu também, né? O Agualusa. Sim, Que a gente apresentou na Flim. sim. Isso foi quando, Rachel? 2018? Não, ainda acho que foi 2000 e... Oh, sabe o que eu não sei? Acho que 2016. 2015. Hã? Né? Foi 2016, porque a minha história do Trapeira era do Agualusa, e aí a gente fez essa ponte, né, para um outro espetáculo. Isso. Sim, é verdade. É verdade. E eu contava história com legumes. Nossa, isso era muito legal. A história que eu contava na trapeira, com luzes, na peça do Agualuz eu contava com legumes e frutas. Isso era demais. Isso era demais. Que a gente apresentou na Flim, e se eu contasse com luz, não ia dar o efeito, porque era numa tenda, era de dia, né? Uhum. Então a gente buscou essa outra alternativa. E foi super legal, nossa. Eu lembro que tinha Muito uma legal trabalhar couve. com a Márcia.
É, a borboleta era couve, É. é verdade. E o Buda era um melão, eu acho, amarelo. Aham, e tinha umas sacolinhas. Sim. É, essa colinha era da história do peixe, que daí Aham, era vários lixos do mar. Enfim, sim. é, eu aprendi muito trabalhando com a Márcia. Eu não lembro muito de ter um contato direto com você nessa época de produção. Eu acho que o contato direto era mais entre você e a Márcia que passava várias coisas pra gente, assim. Uhum. E assim, eu achava isso incrível, sabe? Eu falava, nossa, tem uma equipe. Porque lá em Marialva, a gente fazia tudo. Então, tipo assim, é claro que tinha mulher que fazia figurino, mas era só também, porque a gente pintava as caras do jeito que sabia. E, enfim, era isso, não tinha uma equipe. E aí eu achava aquilo demais, 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 demais. Uhum. Algumas coisas que foram muito marcantes para mim também foram as cenas de direção do terceiro ano da turma de cênicas, que todo terceiro ano tem a disciplina de direção, e aí os alunos convidam outros alunos para serem dirigidos, né? Eu dirigi uma cena no meu terceiro ano, eu escolhi fazer um monólogo, então eu dirigi o Léo Fabiano, um grande amigo meu, fez Matilda comigo, meu marido, na Matilda. É muito gostoso trabalhar com ele. Convidei porque já conheci o trabalho dele e sabia que a gente ia se dar bem. Não gostei de dirigir, não foi a minha praia. Fiz porque eu precisava fazer mesmo. Não foi um processo ruim, foi um processo bem legal, mas não é minha vibe. Uhum. E também fui convidada para ser dirigida, né? Então, eu fui convidada pelo Thiago Marques em 2012. Não, em 2011. Não, em 2013, perdão. Ele estava no terceiro ano dele, e eu estava no meu primeiro ano. O Thiago Marques, hoje ele é professor das cênicas, ele fez também a graduação, e ele fazia teatro comigo lá em Marialva, então desde o começo. Então, a Bela e a Fera, quando eu fazia a Bela, ele fazia a Fera. Família Adams, eu fazia a Mortícia, ele fazia o Gomes. Então a gente sempre fazia casal. Igual eu ia, e a nada. Era eu e o Thiago mesmo. Acho que a única vez que a gente não fez casal foi na Matilda, que foi eu e o Léo. Uhum. E aí foi a primeira cena de direção que eu fiz. Eu acho que foi a primeira vez que alguém que não era o Alisson estava me dirigindo, sabe? Ou a Marinês, que foi aquela minha primeira professora lá do começo. E aí foi bem esquisito, assim, ter um outro direcionamento e tentar entender o que aquela pessoa quer dizer. A minha mãe falando para eu beber água. Ai, mãe, vou beber, obrigada. Ela foi mais chique, ela falou: hidrate a garganta. Achei fino. Ai, minha mãe é ótima. Vou copiar. Hidrate a garganta. E aí tinha uma cena, dessa cena do Tiago, eu lembro que era um teatro. Nossa, como que é o nome que me fugiu aqui? Um teatro épico. E aí tinha aquela coisa do distanciamento, né? Então eu tava aqui na personagem, tal, tal, e quebrava ali e falava com o público. E aí eu lembro que a Ludmilla também foi minha professora, e ela já era professora na época, e ela falava assim, mas eu não entendi, Bárbara. A cabeça dela parecia um ventilador. Que ela ia falar com a gente, ela falava assim, ó, pro público. Mas aquilo acabou comigo, Rachel. Nossa, eu fiquei tão triste. E aí, assim, hoje eu até brinco com a Lud, né? Eu falo, nossa, Lud, você lembra que você falou isso de mim? Ela, nossa, nem lembro, mas olha como que fica, né, na memória das pessoas e tal. E aí, no outro ano, a Danúbia me convidou para ser dirigida. E aí a gente fez uma adaptação do livro do Aldous Huxley, nem sei se assim pronuncia,
É O Admirável Mundo Novo. E tinha uma cena que a gente rasgava umas páginas de uns livros e jogava pra frente, assim. E a Lud estava sentada bem aqui, na primeira fileira, no banco do meio. Eu taquei um livro, mas foi bem na cara dela. Foi tá na boca dela, acho que deve até ter cortado a boca dela. Eita. Então, assim, todo ano nas cenas de direção, tava eu e a Lud lá se trombando de alguma forma, assim. E aí, depois disso, teve a minha cena que eu fiz, né? Eu fiz a cena da Axelle também, que foi uma adaptação de Lisístrata, uma comédia grega, que a gente chegou até a apresentar no hospital psiquiátrico, na ala feminina, né? Que tem bastante a ver com a liberdade da mulher e etc. Foi um trabalho bem legal com mais outras 6 meninas, então foi bem potente. E fiz a cena também do Guilherme Veneral, com o Matheus Ribeiro, que se chamava Emaré, Terra de Areias Vermelhas. Essa peça a gente estendeu ela e levamos ela para Curitiba. A gente apresentou na mostra Flim. Fringe. Flim não, Fringe. Ó, eu tô confundindo com a Flim. A gente apresentou no Mini Guaíra e foi super legal, porque foi a primeira vez que eu viajei para longe para apresentar alguma coisa, né? Foi muito gostoso. Tá em outra cidade e aí é outro palco, sabe? Outras pessoas. E, ai, nossa, foi tudo. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Eu amei. E aí o projeto acabou se perdendo, né? Veio pandemia e outras demandas, e enfim, né? Ficou por isso. Uhum. E aí um outro trabalho que eu tenho bastante carinho também é o Acusma, que foi um projeto que o Vanderlei me convidou. Esse projeto também surgiu de uma cena de direção, mas eu não participei, ele não me convidou, ele me convidou depois para o projeto que ele queria estender. Que era esse teatro ouvido, né? O teatro para não ser visto. Porque eu lembro que ele até explicava assim, né? Ah, porque se a gente for pegar o termo, né, teatro, significa de onde se vê, né? E aí, que sentido tem isso, né? É de onde se vê, mas a gente vai vendo as pessoas e as pessoas vão só ouvir. Então era um pouco abstrato para mim, mas ao longo do processo eu fui entendendo. Foi muito gostoso trabalhar com o Vanderlei, com a Kemi e com o Edu. São profissionais, assim, incríveis. Foi muito gostoso construir tudo com eles. E é um processo, um trabalho que eu tenho muito orgulho, assim, de dizer que eu participei, que eu fiz, e é uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida. Foi o Acusmo. Nossa, eu amo, 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 amo de paixão. A gente apresentou algumas vezes no Barracão. Foi no Barracão? Foi no Barracão. E algumas vezes no Arena das Artes, né? Então a peça, ela tinha bastante essa coisa do sensorial, né? As pessoas chegavam, elas sentiam cheiros, elas chegavam vendadas, elas pisavam em folhas, sentiam cheiros. A gente tinha caixas de som posicionadas, então o som ele circulava pelo ambiente, ele nunca estava num lugar só, e a gente usava do som acústico também, né? De onde a gente estava e para onde a nossa voz ia. Então a peça ela se construía dessa forma, e a gente contava a história de um senhor que tinha netos, que tinha uma esposa e uma filha. E no final a gente servia um bolo de chocolate, que era assado durante a peça. Então esse cheiro de bolo ia chegando devagarzinho e tal. Foi muito legal construir isso, assim. Tenho bastante orgulho disso. E o Acusma um dia volta, né? Um dia volta, assim, volta e meia o Vanderlei manda um alô ali no grupo, a gente dá aquela conversada, mas tá todo mundo focado em outras coisas. Ele também tá
com as loucuras do mestrado dele, né? Ele tá bem dentro da pesquisa. Eu aqui com a produtora também, entendo que eu tô em outro lugar, né? O Du também tá fazendo mestrado, se não me engano. Ele já deve ter acabado já, na verdade, mas enfim. Mas eu acredito nisso, Michel. Acredito, assim. Depende mais de mim do que eu imagino, assim. Mas eu quero muito fazer acontecer, Uhum. porque eu gosto demais desse trabalho. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de eu ia falar assistir, né? Mas de conhecer esse espetáculo, porque ele é muito rico. Ele tem muito a oferecer, muito legal. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu tava na sede também, né? Eles foram aprovados num edital, precisavam de uma pessoa para completar o elenco e me convidaram para fazer o Fôlego. E ai, foi uma loucura, porque eu vim da dança de rua, né? Que eu dançava lá em Marialva, com o elenco. Já fazia um tempo que eu não dançava. E, e aí era uma dança, assim, completamente diferente do que eu estava acostumada. Mas foi legal, foi muito legal. Eu descobri coisas que meu corpo faz que eu não fazia ideia. Travei as costas, melhorei das costas, comecei a correr, que é algo que eu não fazia. Ah, o Alan colocou aqui, Entre Ensejos. Verdade, o nome da peça do seu Nicolau era Entre Ensejos. Olha, por que a gente pega esses nomes esquisitos, né, Shell? Por que não pega um nome mais normal, mais fácil de pronunciar, né? Sim. Entre Ensejos. Nada a E ver. não adianta, porque na verdade o acusma super prevalece, né? A gente tem essa coisa de ser o projeto acusma e o espetáculo entre ensejos, né? Mas a gente fala mais o acusma, eu acho, do que entre É ensejos é verdade. mais difícil. É demais. Nossa, a Kuzma já é difícil, imagina. Coisa de Vanderlei, é verdade, coisa de Vanderlei. Sim. Coisa de Vanderlei e Kemi, porque a Kemi que gosta dessas coisas de juntar as palavras, ela gosta disso. Tá, junto os dois já vira esse bololô. Ah, Aí eu tava falando da sede, né? E aí sim. rolou o espetáculo Fôlego, a gente apresentou algumas vezes online. A gente chegou aí para Londrina, a gente fez uma versão reduzida do espetáculo, que não tem a piscina. A gente usava um aquário de água, então, ao invés da gente entrar na piscina, a gente só colocava a cabeça. E o fôlego, ele me fez entender a dança de um outro jeito, assim. Trabalhar com o André, né? O André é bailarino profissional, a Lud, que veio da dança, mas é da performance. E o Léo também, que veio do teatro, mas sempre teve esse contato com o corpo, né? Com o corpo em movimento. Foi bem legal trabalhar com essas pessoas de outros lugares que estavam atrás de um mesmo objetivo, né? Que era fazer um espetáculo chamado Fôlego. E aí o André veio enquanto coreógrafo. Enfim, foi gostoso. Foi gostoso o tempo que durou. E quando eu percebi que não ia ser mais gostoso para mim, eu preferi sair. Porque eu sou muito assim também. Eu vou arrastando as coisas, e aí quando eu não aguento mais, quando eu já quero xingar todo mundo, daí que eu vou pensar em sair. Então, assim, eu acho que o tempo as big decisions, né, da minha vida. Então, acho que ter saído da sede nesse momento, assim, foi bastante inteligente. De eu não estar nesse lugar mais dentro de pandemia, sabe? Porque isso estava me deixando maluca, assim, ter que assistir uma aula online. Isso não estava rolando para mim. E quando eu tomei a decisão de sair do elenco para estudar outras coisas também, acho que foi tudo no tempo certo, assim, essas coisas. Assim. Tem coisas que não é no tempo certo, né? Que a gente só descobre depois. Mas é isso. Vai fazer o quê, né? Uhum. Eu acho que depois da sede, eu participei do projeto Desperte. Você, E aí eu vou. você qua-
Tá praticamente perdendo um convite aqui, ó. O Alan escreveu: que vontade de fazer algo com você, maravilhosa. Ai, que tudo! Ai, Alan, me chama, me convida. Vamos escrever projetos. Vamos. Já segunda-feira a gente já se manda zap. É, ué, Já se manda zap, já. sim. Ai, ai, fiquei até nervosa, até tremi. Não, e eu bem vi, você olhou para o lado, ele escreveu outra coisa, eu falei, nossa, ela vai perder. Massa. Eu fui abrir meu acervo de fotos aqui, pra ver onde eu estava. Enfim, desestabilizei. Mas eu tava falando do projeto Desperte, né? Que o Vitor queria montar hair. E eu nunca fui muito próxima do projeto Desperte, assim. Porque era uma escola de musical e eu nunca paguei para fazer aula de teatro. Isso foi um grande privilégio na minha vida. Eu nunca precisei pagar para fazer aula. Sou muito grata a isso, inclusive. E era uma escola de musical, eu não tinha grana para investir, eu não podia gastar com aquilo agora, né? Era um momento que eu não estava mais morando com os meus pais, então eu tinha que arcar com contas. Na época eu estava a fim de fazer aula de canto, então eu pagava uma professora de canto, inclusive, gente, várias professoras de canto muito boas aqui, então quem precisar de indicação, dá um alô, que eu tenho várias boas para indicar. E aí o Vitor me convidou para fazer hair, porque ele precisava de um elenco, ele estava buscando pessoas mais específicas, né, com perfis mais diversificados. E o Vitor disse que sempre quis trabalhar comigo dentro de um musical, e eu fiquei muito feliz dele ter me chamado, eu amei ter feito parte desse processo e de ter feito. Porque fazia muito tempo que eu não fazia musical. Acho que a última vez que eu tinha feito musical foi em 2013, que foi a última versão de Família Addams. Então eu fiz o Wonderland, fiz Matilda, fiz a última versão de Família Addams 2013 ou foi 2016? Foi 2016 a última versão de Família Addams. E o Hair eu fiz 2019. Foi isso. 2019, então 16, 17, 18, 3 anos sem fazer musical. Nossa, mas foi só isso. Parecia que fazia tanto mais tempo quando tava fazendo musical. Achei que era mais tempo. Parecia, você viu como é que eu sinto falta? Eu gosto de fazer. Parecia que foi uma eternidade. Sim. Então foi muito gostoso, porque Hair também tem essa coisa, né, do calor humano e da tribo e de você estar junto, de aquário. Então era toda uma loucura, aquele calor. E ai, foi muito gostoso estar em cena com a galera. E o Gui, eu amo estar em cena com o Gui, o Guilherme Veneral. É muito confortável. Confortável assim, né? Acho que eu não usei uma palavra legal, mas é muito gostoso estar em cena com ele. É muito seguro estar em cena com ele. Então, tudo foi bom, tudo deu certo. E até então foi a última produção de teatro que eu fiz, né? Foi. Durante a pandemia eu não me arrisquei a fazer nada. Fiz algumas coisas com a sede, mas foi bem lá no comecinho de Uhum. 2020. E é isso, assim. Hoje eu tô em outro lugar, né? Eu tenho uma história com a música também. Eu já tive algumas bandas. Eu fazia parte de uma banda da Secretaria de Cultura lá de Marialva. Então, enquanto eu estava fazendo dança e teatro, eu estava também com essa banda. Eu tinha, antes disso, uma banda só com meninas, durante a minha pré-adolescência ali, chamava Banda Amazing. Porque a gente se achava incrível. E a gente gostava de boy band, então a gente se juntava para tocar as nossas musiquinhas, assim. A gente chegou a tocar em vários lugares na cidade, tocamos na Casa da Cultura. Tinha um evento na escola que a gente estudava, que era o Oscar.
que cada turma fazia um filme e aí tinha uma premiação, né, para esses filmes, e aí a gente tocou no Oscar. Então rolaram vários eventinhos, assim, da banda mesmo. Eu toquei também com a banda Sambaiá, que era a banda de samba do Guto Ferreira, que agora está morando em BH. O El, que tocava percussão, o Nicolas, tocava cordas, e a Magô, que cantava comigo e tocava pandeiro. Então, depois que o Guto se mudou e a Magô se foi, a gente não se reuniu mais para tocar as músicas que a gente tocava antes. Eu faço também backing vocal para a cantora Marie, aqui de Maringá. Em alguns trabalhos, não todos, né? Em alguns trabalhos. Uhum. E eu tenho um projeto voz e violão com o Nicolas. Quer dizer, a gente tinha, né, antes da pandemia, a gente tocava em barzinho, né? Algumas músicas covers e tal. E aí eu passei bem na época que eu estava fazendo hair, eu passei num concurso da UEM, que eu fiz em 2017. E aí, em 2019, a PRH lá da UEM me mandou um e-mail. Falou, ó, tal dia, vem assinar o contrato, você tem interesse ainda? Nossa, aquilo eu fiquei muito feliz. Só que é um contrato de 2 anos. Então, em novembro de 2019, eu assinei o contrato e eu sabia que em novembro de 2021, que é daqui 2 meses, um mês praticamente, porque é início de novembro, meu contrato vai acabar. E aí começou a pandemia, início de 2020. Na época, eu estava namorando o Nicolas já, e a gente morou junto antes de namorar. Então, eu conheci o Nicolas morando junto com ele antes. E aí começou a pandemia, eu falei, Ni, e aí? A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar. O meu contrato vai acabar em menos de 2 anos. Pode ser que esteja tudo cagado daqui 2 anos. Você está produzindo, mas assim, você sempre tem que ficar levantando sua cama, colocando biombo. Era uma função aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar grana para comprar uma casa? A gente vai, sei lá, casar? Pô, e se a gente abrisse uma empresa? O mais caro de todos, né? E se a gente se juntasse, a gente junta o seu dinheiro da produção, a gente junta o meu dinheiro que sobra do meu salário e a gente abre uma produtora, a gente abre um estúdio. E aí a gente pode fazer isso, assim, até 2 anos, a gente já vai ter se estabilizado, a gente já vai ter criado um espaço na nossa cabeça, né? A gente já vai ter cliente, né? Enfim, a gente já vai estar legal. Daqui 2 anos a gente vai conseguir se sustentar com a produtora. E aí, beleza. E a gente não tinha uma grana para investir, né? A gente não pensou, vamos pegar essa grana que a gente tem guardada e tal. Não, não tinha. Então era o dinheiro do mês que sobrava, que quando eu comecei a cuidar do financeiro, eu percebia que se a gente juntasse os nossos dinheiros, a gente pagava as contas, comia, tomava uma cerveja e sobrava uma graninha. Que assim, se não tem ninguém cuidando, essa grana some, né? A gente sabe que é assim. E aí essa graninha que sobrava, a gente reformava uma parede, aí dali o outro mês a gente reformava outra parede e tal. E aí a gente viu que o bagulho estava acontecendo, assim. A gente foi na imobiliária, conversou. Meu, a gente pode quebrar umas paredes e tal, né? A gente quer arrumar umas coisas lá. Pode fazer o que vocês quiserem, só que tem que voltar como era antes, quando vocês entregarem a casa. Então, tudo foi conversado, né? Com pedreiro, se dava para voltar. E aí a gente foi criando esse espaço físico da produtora. E a gente sempre quis fazer uma inauguração presencial, né? Mas até hoje ela não aconteceu. A gente fez a nossa inauguração dentro do digital. Uhum. E uma das coisas que a gente mais conversa, eu e o Nicolas, até antes de abrir a produtora, é o quanto os artistas, músicos principalmente, daqui de Maringá, precisam se entender enquanto profissionais. E assim,
entender que eles precisam estar no digital e precisam aprender a vender o show deles e precisam criar uma rede entre eles, entender que precisa sim assinar um contrato, entender do stream da sua música, como que isso acontece dentro do Spotify, como que eu faço para distribuir a minha música, como que eu coloco minha música lá nas plataformas, o que é direito autoral, como que eu ganho como que esse dinheiro do ECAD chega em mim. Então isso é uma coisa que a gente percebia que ainda falta, né? A gente percebe que falta muito nos músicos da cidade. A galera não sabe como fazer isso, a galera não sabe nem o que é isso. Uhum. E a gente resolveu ir por esse caminho também, né? Para além de trabalhar com a produção musical, eu falei tudo isso, não falei o quê, né? Que a gente vai abrir uma empresa, mas uma empresa do quê? Além de trabalhar com a produção musical, que o Nicolas é produtor musical, por muito tempo eu fiquei me perguntando, tipo assim, mas qual que é a minha função dentro da produtora, né? Dentro da Casa Amarela, que é a produtora que a gente tem hoje. Eu sou do financeiro? Sou. Beleza. Eu sou social media? Eu sou. Beleza. Eu não tenho estudo para nada disso, né? Eu sou a secretária? Sou, porque eu confirmo horário, marco horário e redijo contrato. Mas assim, ao mesmo tempo eu falava assim, não, eu faço tudo, mas ao mesmo tempo eu não sou nada, porque eu não vi uma função, sabe? E juntando essa necessidade de profissionalizar a galera, eu falei, é isso. Vou oferecer consultoria para músicos. Estratégia de carreira, estratégia de lançamento, porque é isso que a galera precisa, sabe? Se encontrar nesse lugar, se encontrar nesse digital. E aí comecei a fazer um monte de curso, já tô em outro lugar, assim, do que eu estava antes, né? Que era quando eu tava lá fazendo teatro, amando tudo, cantando, etc. Então, eu olho para trás e eu penso, eu era criança, lembra que eu falava que eu fazia meus pais pausarem desligar a TV no intervalo do jornal para me assistir cantando Ruge? Era isso, assim, eu descobri durante a pandemia que eu gosto muito de estar no backstage também. Eu sentia muito essa necessidade do aparecer e de estar em cena e tal, mas estar no backstage está sendo muito bom para mim, tipo, direcionar essas pessoas, sabe? E entender da produção, de como essas coisas acontecem. Eu ando bastante em contato com o Momo Moraes, que é um grande amigo meu, e é produtor executivo de alguns projetos que eu conheço. Então, estou em constante contato com ele, assim. Sei que você também é produtora cultural, assessora de imprensa, então é um lugar que eu estou me identificando muito, assim, de planejar coisas, de resolver problema. Nossa, eu amo resolver problema, descobri que eu adoro resolver problema. E eu nunca tinha me imaginado assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também gosto de estar em cena. Então é um lugar que eu tô entendendo ainda, tô descobrindo. E Uhum. é muito louco. Essa pandemia tem feito coisas loucas na cabeça da gente, assim. Eu tô descobrindo lugares que eu nunca imaginei que eu ia me enfiar. Sim. E como é que está sendo isso? Assim, o que que você pode falar sobre esses lugares, esses projetos que vocês estão desenvolvendo ou estão planejando para desenvolver em breve, ou mesmo pós-pandemia, né? Porque hoje o pessoal já está falando, né? Começando a falar na pós-pandemia. Inclusive, o Momô já convidei para estar aqui comigo e não quis. Ainda não conseguiu. Espero Cobra ele. estar com ele. Cobra ele, cobra ele. Vou cobrar ele também. Ah, o Alan falou, amiga, mas não deixe de criar, porque depois é difícil voltar. Então, amigo, eu tô pensando em criar. Eu não deixei de criar, mas eu acho que eu tô criando para outro lugar, sabe? Eu não tô mais criando pro teatro, Uhum. mas eu tô, por exemplo, pensando em escrever letras de músicas, lançar um som meu.
num futuro próximo, assim. Quando eu sair da UEM efetivamente, porque hoje eu tenho 2 empregos, né? Até novembro. Então eu tô na UEM e tenho a Casa Amarela. Então, quando eu tiver só um emprego, aí eu vou conseguir ter 2 de novo, que daí pode ser a minha carreira enquanto cantora e a produtora. Mas, assim, são coisas que eu preciso planejar. Então, eu preciso sair da UEM para me planejar. Mas eu vejo esse espaço de criação como sendo o outro, assim. O Nicolas vai lançar o álbum dele agora em novembro. Ai, não sei nem se eu podia ter falado. Mas vai lançar logo, que é um aniceto que ele foi aprovado, o álbum chama Voz à Malta. E nesses cursos que eu tô fazendo, né, de programação de marketing digital para músicos e criação de conteúdo para músicos, etc. Eu tô ajudando ele no planejamento desse lançamento, né? Então, eu estou criando nesse sentido também, né? Já estou com alguns clientes de consultoria e está sendo bem desafiador, porque é algo que eu nunca tinha feito antes. Eu estou adorando esse lugar de consultoria de estratégia de carreira. Então, tipo, ajudar a pessoa a pensar onde ela quer estar daqui 2 anos, né? E estruturar todo esse caminho que ela vai percorrer, o que ela precisa fazer, enfim. E vários projetos da Casa Amarela para o ano que vem, né? A gente também está se planejando para fazer acontecer alguns eventos presenciais e eventos presenciais esporádicos, então que aconteçam ali de 3 em 3 meses, aqui no nosso espaço, porque a gente quer trazer as pessoas para cá, né? A gente tem um espaço externo, uma área externa grande aqui da produtora, para além do estúdio, então aproveitar desse espaço e reunir as pessoas. E eu acredito que depois dessa pandemia, depois esse pós meio que durante, meio convivendo com ela, né? As pessoas vão preferir esses espaços mais intimistas do que rolezão, sabe? Do que baladona e sonzeira. Então a gente está tentando pensar em eventos mais assim, mais intimistas, com menos pessoas, sendo mais uma experiência do que um rolê, sabe? E a gente está tentando se programar nesse lugar, assim, para o início do ano que vem, né? Já começar a desenvolver essas ações. Sim. Vocês estão com algum projeto nesse último edital do Aniceto? O que saiu o resultado agora? O nosso projeto ficou em 4º lugar de 3. Mas a gente está no projeto da Banzai, da gravação do 2º álbum, que a gente está, inclusive, produzindo o primeiro EP deles, né? Eles estão gravando com a gente. O Nicolas está captando, fazendo a mix agora e fazer a master. Inclusive, eles terminaram de captar antes de ontem, as vozes. E, ai, gente, tá lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo. E estamos, né, nesse projeto da Banzai, que foi aprovado em música, para fazer essa produção do segundo álbum. E eu acho que foi isso. Acho que não tem mais nenhum, não. Nossa, fiquei tão triste que não foi aprovado. Mas fazer o quê, né? Acontece. Tem que tentar de novo. Sim, com certeza. E tem mais alguma coisa, Bá, que você quer contar, que você quer lembrar, pontuar aí para a gente finalizar depois de 1h25? Nossa, falei um monte, socorro. Ai, não sei, deve ter um monte de coisa que eu não lembrei de falar, mas eu acho que não, acho que é isso. Eu lancei uma música com o Alan, um amigo meu. Ele chegou, a produtora tinha uma parede feita só. Porque eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a sala de mix. E aí aqui fica a sala de controle, o computador, né? E aqui tem a outra sala, que é a sala de gravação. Então a gente quebrou essa parede aqui e fez o espaço da porta e o espaço da janela. Então no início de tudo a gente tinha tipo uma parede
dessa sala aqui de captação. A gente tinha uma parede só, então as pessoas vinham e só tinha isso. Uhum. E aí o Alan veio e falou, ai, vamos gravar um cover da Clarice Falcão. Que daí a gente toca, faz violão e voz e grava. Daí eu falei, amigo, beleza, vem aqui em casa, aqui no estúdio, e a gente faz. Aí o Nicolas já falou, não, porque não vai ter violão, eu vou fazer um beat. E aí eu faço um instrumental e aí vocês cantam em cima. Aí ele fez o beat, a gente começou a gravar. Aí eu falei, nossa, esse beat ficou muito bom, né? Não vamos gastar com cover, não, vamos escrever uma letra. Aí o Nicolas já mudou os acordes, porque senão escrever uma letra num beat da Clarice Falcão não ia dar. Já mudou as harmonias todas lá, e aí a gente fez uma música com clipe e lançamos. Esse processo foi bem legal também. Foi um processo de quase um ano. Porque a gente realmente não estava com pressa, a gente estava curtindo esse movimento, né? E gravei uma música, lancei uma música, nunca ia imaginar isso. Quer dizer, sempre imaginei isso, né? Mas foi muito diferente do que eu imaginei, né? Quando eu era criança, por exemplo. Quando eu era criança, eu falava, ai, você é cantora, você é artista e tal. E aí, sempre fui, né? E você se dá conta quando essas coisas acontecem, assim, mas, enfim. Sim, mas essa é para o Alan, né? Para ele falar, falou que para você não deixar de criar, tá criando, né? É só outro Sou tempo. É um, outro tempo para outras coisas. sim, que massa. Bárbara, Mas eu quero dizer assim, eu me distanciei do teatro, mas é um espaço que sempre me acolheu de braços abertos e me recebeu muito bem. E eu adoraria voltar para ele o quanto antes. Então, mas ele precisa ser presencial para mim. Eu não consigo que ele seja online. Eu sofri muito com isso. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas eu acho que eu precisava ter o coração mais aberto ainda. Mas eu adoraria voltar para ele. E eu sei que ele não vai ser como era antes, mas eu acho que ele pode ser mais parecido do que tá agora, assim. E é uhum, isso. sim. Aberta a convites, né? Legal. Bárbara, então eu quero te agradecer pela partilha, pelo tempo que você passou aqui comigo me contando toda a sua história. Muito legal conhecer mais sobre isso, apesar de já saber de algumas coisas, né? Já ter ouvido algumas coisas e tal. Eu até fiquei me lembrando de uma de uma história, mas eu lembro meia boca assim. Eu lembro uma vez que você fez uma oficina de um espetáculo que eu estava fazendo a produção local, que eu acho que foi o pessoal lá da Bahia, do Entre Nós, de Salvador. Nossa. E eu lembro que você falou alguma coisa assim que do tipo, meu, mudou alguma coisa e tal, sabe? Você lembra disso? Ah, sim, eu não lembro o que exatamente eu falei, mas essa oficina foi um marco também. Eu me emocionei demais nessa oficina. Nossa, mas eu chorava igual uma criança. Eu lembro que eu cantei uma música, e aí eu acho que era um negócio de se mostrar nua, assim. Não nua literalmente, né? Mas de você não ter nada te amarrando ali, né? Uhum. Nossa, foi muito, muito sensível essa oficina. E os meninos muito queridos, assim, eu me senti extremamente confortável. As outras pessoas que estavam fazendo a oficina também, muito, muito abertas. Ai, foi tudo. Eu tenho foto dessa oficina, eu guardo tudo, Rachel, eu tenho foto de tudo. Tudo, Que tudo, tudo. ótimo. Eu também. Uhum. Ando mexendo bastante agora nessa pandemia, assim, dá uma nostalgia, né? Assim, Sim. essa virtualidade eu entendo o que você diz, porque também desencanei do teatro online, assim, falei, o que eu tinha que fazer, eu já fiz, eu já tive as experiências do online o ano passado, esse ano, agora não quero mais não, vou fazer outra coisa. Mas é isso.
e te agradecer, né? E desejar sucesso aí na jornada, que é longa, né? Espero que seja longa. E é isso, aí deixar o recadinho para as pessoas que estão por aí ou que vão assistir a live depois, seus fãs, tudo mais, né? Para os fãs da Dois Coelhos, enfim, para acompanharem aí os nossos trabalhos, né? Pela Dois Coelhos Comunicação e Cultura, pela produtora Casa Amarela, pela Bárbara também, e que eu vou marcar na publicação, porque terminando aqui eu já vou deixar a live salva. E é isso, só agradecer mesmo e deixar para você encerrar. Eu que agradeço o convite, o espaço. Eu estava bastante nervosa, mas foi muito bom ter esse espaço para falar de mim mesma, assim. Nossa, foi terapêutico, na verdade. Muito gostoso, poder relembrar de tudo, dessa minha trajetória, né, enquanto artista, enquanto estudante, de arte, enfim. E é isso, muito obrigado. Obrigada a todo mundo que assistiu e obrigada, Rachel, Dois Coelhos, pelo convite, pelo espaço. Acho que é muito importante os artistas se sentirem acolhidos e terem esse espaço, sim. Obrigada, de verdade. E um beijo para minha mãe. Boa noite, mamãe, te amo. Boa noite para sua mãe. Lembro dela sempre presente, sempre ajudando a gente lá no Latrapeira, né? Seus pais, sua avó e tudo Sim. mais. E fiquei nessa onda, né? Que você fala artista, estudante e produtora, meu bem. Ai, é tão novo Ela ainda demais para mim, esquece. eu não consigo. Mas é isso aí. Produtora, atriz, cantora, dançarina Bárbara Bittencourt. Um beijo para você, viu? Até mais. Beijo, minha querida. Obrigada. Tchau.